A verdade de cada um. Estamos caminhando para 100 membros. A família vai ter 100. E você? Vem para nossa família? Dos membros do Paulinho Boa Pessoa? Por favor, abaixo do vídeo você tem todas as explicações. Quero ser membro. E você entra. Vai ser uma honra te receber. Com muito carinho, com muito amor, tá? E tem um monte de novidade para os membros. Ainda não posso adiantar, mas tem muita coisa boa chegando. Venha ser membro do nosso canal. Vai ser uma honra. Agora, se você não puder, problema zero. Eu quero que você, por favor, apenas se inscreva no canal. Queria que você desse o seu joinha, porque tudo isso o YouTube considera como muito importante. E aí o canal é propagado, mais cartas, mais movimento, entendeu? O marketing é tudo. Bom, que história, hein? Puxa vida. Antes de eu começar a história, uma pergunta aqui. Quando a gente tem 16 anos, você teve 16, eu também, eu lembro. Ah, meus 16 anos, deixa eu ver. Ah, é verdade, 16 anos, eu era bobinho ainda, sabe? Inocente, 16 anos. Eu arrumei uma namorada com 16 anos. E essa namorada era bonita. E aí todo mundo chamava essa namorada de Mantina. Achava um nome diferente, né? Mantina. Aí um dia a Mantina falou, eu ficava numa ponta da pracinha que a gente chamava de Parquinho lá em Bebedouro. Era uma praça, Parquinho do Paraíso. Parquinho do Paraíso. Eu ficava numa ponta, ela ficava na outra. Aí ela mandou um recado para mim. Ela mandou um recado para uma outra menina. Falou, fala pro Paulinho como é que ele quer dar um beijo assim. Ele numa ponta do parquinho ou noutra. Fiquei chateado. Aí eu dei um jeito de vencer a timidez e me aproximar dela. Eu sempre fui muito tímido. Não parece, né? Mas sempre fui muito tímido. Aí dei um jeitinho de me aproximar da Mantina. O nome dela não era Mantina. Ela achou um jeito de disfarçar Diamantina. O nome dela ela não gostava. O pai colocou o nome dela de Diamantina. Ela achava o nome arcaico, assim, antigo. Se bem que um diamante, né? Não tem como a gente pegar um brilho. E ela brilhava, linda ela. Linda, linda mesmo. O nome dela é Diamantina. Linda. Ela tinha minha idade. Você imagina, os dois com 16. Até o Paulinho não era tão feio. Mas ela era linda, Diamantina. E ela resolveu dar um jeitinho no nome, ficou Mantina. Ficou diferente, né? Mantina. Nossa. Foi um amor muito infantil aos 16. Não foi nem juvenil, sabe? Foi assim, infantil. Teve um beijo. Teve uns 2, 3 beijos. Mas não passou disso. Você acredita que nós nem terminamos? Verdade, hoje, quantos anos depois, ela pode chegar em mim e falar assim, mas peraí, somos namorados ou não somos? Eu também poderia chegar nela e perguntar, porque não chegamos a terminar. A gente não tem juízo, com 16 anos. Fala a verdade. Antes de começar a história, você com 16 anos, como é que era a sua vida? Você parecia com o Paulinho? Ou já era esperta, assim? Como essa menina que eu vou contar aqui hoje. Por falar nisso, já demorei. Vamos começar a história nesse instante. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sei que eu fiz tudo errado, mas eu não consegui controlar o sentimento que eu nutria pelo Eduardo. O Eduardo, eu sei lá como, mas ele fez nascer esse sentimento no meu coração. Eu digo ele fez nascer apenas para dividir a culpa. Mas você acredita que até hoje eu ainda
eu ainda... Bom, vocês vão entender. Mas até hoje, nossa, depois de tanto tempo. Foi assim, eu conheci o Eduardo quando ele mudou para uma casa que estava alugando ao lado da casa dos meus pais. Eduardo, casado, pai de 2 filhos. Inclusive, um que na época tinha a minha idade. Quer dizer, o filho dele poderia ser meu namorado. Tinha 16, eu também 16. Com o passar do tempo, Eduardo e a esposa se tornaram grandes amigos dos meus pais. E foi a partir deste momento que a amizade foi nascendo e eu percebi que em mim nascia uma coisa diferente, um sentimento mais forte. Porém, eu não consegui evitar. Eu sei lá o que estava acontecendo comigo. Tudo era novo. Eduardo era lindo. Lindo. Olha, existem olhos verdes por aí. Existem olhos verdes. Mas, sinceramente, olhos verdes como o do Eduardo eu nunca vi na minha vida. Olhos verdes. Me faz lembrar de aqueles olhos verdes. Ai, aqueles olhos verdes. Embora eu relutasse muito, a cada dia que se passava, eu ficava mais apaixonada por um homem proibido, porque ele era casado e tinha idade para ser meu pai, porque ele tinha um filho de 16. Ele não aparentava. Eu sei lá, tem pessoas que é um problema, ou não é problema entre aspas, tá? Mas até a carga hormonal que ela recebe vem de uma forma diferente e ela se mantém jovem por muito tempo. Não tem assim, pessoa que você olha que tem 40, você fala, tá com 26, tá com 28. Era o caso típico do Eduardo. E foi numa viagem que fizemos juntos por uma casa que nossas famílias haviam alugado na praia, que o que não poderia acontecer, aconteceu. Era véspera de um ano novo, estávamos preparando um churrasco para aquela noite, e Eduardo resolveu sair para comprar carvão. E eu vi ali uma oportunidade, a que eu tanto queria, para poder ficar sós com ele. Então, eu falei para os meus pais, eu vou com ele, com a desculpa de querer comprar alguma coisa para mim. Me lembro que eu falei shampoo, ou coisa que o valha. A família do Eduardo já era de casa, na verdade parecíamos uma grande família, e ninguém viu maldade nenhuma nisso. Eu acompanhei o Eduardo. Mas, naquela última noite daquele ano, quase ano novo, meu Deus do céu, foi só eu entrar naquele carro. Quando nós nos olhamos, o Eduardo ainda me disse aquilo. É loucura. Ele falou. É loucura. É loucura o que você está fazendo. Ele sabia. Ele sabia, ele conhecia, ele era vivido, ele era experiente, ele sabia pelo meu olhar. E assim que nós viramos a esquina, o lugar era bem deserto, litoral norte de São Paulo, naquele bairro de Ubatuba. Ele parou o carro e ali a gente acabou se beijando apaixonadamente. Meu coração parecia que fosse sair pela boca. Santo Deus do universo, eu estava realizando o meu sonho de sentir os lábios do Eduardo nos meus, e não nos contentamos e fomos para um lugar mais deserto, próximo do mar. Saímos do carro, ganhamos a praia. Batia uma brisa, aquele verão, 31 de dezembro. Tinha até um chuvisqueiro, caía uma chuvinha, mas havia calmaria no mar e loucura naquela areia. Eu e Eduardo nos amamos ali, na praia, na areia, feito 2 loucos. E ali eu tive comigo a certeza de que ele era o homem da minha vida. Nos recompomos. O carvão, vou buscar o carvão. O shampoo,
Eu acho que eu comprei sem a menor necessidade. Ele comprou para mim. Voltamos depois de 40 minutos, um pouco mais, acho que 1 hora. Vocês estavam, loucura! Não dá para vir para cá. Nessa época do ano não dá. Tudo lotado. E não achava carvão. Fui longe. A desculpa estava feita, estava pronta. A data ajudava. Chegou a hora da virada e todos nós começamos a nos cumprimentar. E quando o Eduardo ele veio me desejar feliz ano novo, ele me abraçou. E eu lembro que meu coração disparou de novo. E bem baixinho, eu falei para ele, no ouvido dele: eu te amo. Te amo. Ele não falou nada. Eu acho que ele estava com medo. E foi a partir daquele dia que, por incrível que possa parecer, nós iniciamos um namoro secreto, às escondidas. E tudo foi ficando tão forte, tão intenso, que quando eu percebi, eu havia me tornado amante do Eduardo. Sim, eu tinha 16, foi a partir dali. E com o passar do tempo, já estávamos inclusive perdendo a noção do perigo. E quando Eduardo vinha na minha casa com a sua família, ou nós íamos à casa dele, sempre a gente dava um jeitinho de trocar uns beijos. Vem cá, vem cá, vem cá. Beijos, abraços, carícias, as mais ousadas que você puder imaginar. Eu sempre ficava imaginando o que aconteceria se algum dia descobrissem esse nosso namoro proibido. Porém, nem isso me fazia desistir daquela ideia tão inconsequente de ser amante do Eduardo. O nosso romance continuou. Porém, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia acabar sofrendo com aquilo. Porque apesar do Eduardo gostar muito de mim, ele também amava loucamente a esposa. Até que naquele ano, mais uma coisa aconteceu. E acabou fazendo toda essa história mudar. Eu tinha chegado a 18 anos. E no comecinho daquele mês de junho, eu percebi que alguma coisa errada acontecera comigo. Você está imaginando o que é? Exatamente. Menstruação atrasada. E pouco depois eu senti que meu corpo estava mudando muito rapidamente. Fiquei completamente desesperada com aquilo. E antes mesmo de falar qualquer coisa para o Eduardo, eu comprei um teste de farmácia. E o resultado foi positivo para a gravidez. Eu estava grávida do Eduardo. Contei para ele e ele imediatamente me pediu: vamos tirar a criança. Pelo amor de Deus, você não pode ter o bebê. Ninguém pode sonhar com isso. Ninguém pode sonhar com isso. Eu vou arrumar uma clínica, uma coisa segura, fora daqui. Eu te levo. Você vai ter que tirar o bebê. A gente vai inventar uma desculpa para os seus pais, uma viagem qualquer, um passeio. Você me ajuda a pensar. Mas alguma coisa tem que ser feita urgentemente. Conversamos muito. Eu falei para ele que eu não queria tirar o bebezinho, não. Eu queria ter aquele filho, aquela filha. Eu tinha 18 anos. E eu ia assumir dizendo que eu arrumei um namorado, um garoto qualquer. Eu tinha conhecido esse garoto e agora eu descobri que eu estava grávida desse garoto. E quando eu fui atrás dele, ele sumiu, desapareceu. Eu tenho a história. Está pronta na minha cabeça. Confia em mim. Não é que eu não confio em você, é mais seguro. Por favor, vamos tirar esse nenê. Ficou no ar a decisão que seria tomada. Mas eu me adiantei. Quando eu voltei para casa naquele dia, conversei com os meus pais. Direta. Tô grávida. Como assim? Tô grávida. Não tive juízo. Estava saindo com um rapaz. Eu conheci esse rapaz lá no ambiente do trabalho. Ele trabalha lá? Não! É que ele ia lá na loja que eu trabalho.
eu nem conheço. O duro que quando eu fui falar para ele, mãe, sumiu. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Meus pais ficaram malucos, ficaram doidos. Meu pai ficou desesperado. Diante do impacto da notícia, meus pais acabaram conversando comigo e me disseram que me dariam todo o apoio e que aquela criança seria muito bem-vinda na nossa família. Sabe quando a coisa se resolve? Porque na hora que eu contei foi aquele tumulto. Meu pai, coitado, parece que ia morrer. Minha mãe, idem. Mas deitamos, dormimos. A noite pode ser de desespero, mas pela manhã vem a calmaria. A gente vai te dar apoio, filha, para que você tenha esse nenê. E a partir daquele momento, eu passei a viver em função da gravidez. E com isso, o relacionamento com o Eduardo começou a esfriar. Ele parecia muito assustado com a gravidez. Não, eu não aprovo, isso é perigoso. Eu não sei onde isso vai nos levar. Ele estava com muito medo que eu falasse a verdade algum dia. Mas eu havia prometido que não faria nada contra ele. Apesar de tudo, a minha gravidez seguiu em frente. Eu já senti um amor muito grande pelo bebê. Naquele 23 de fevereiro, veio ao mundo Fernando. Meus pais, naquele dia, ficaram tão radiantes. Dava gosto de ver. Eu também recebi no hospital a visita da esposa do Eduardo, dos filhos do Eduardo e do próprio Eduardo. E eu percebi que ele não gostou de ver a criança nos meus braços, mas ele disfarçou, me deu parabéns para não levantar nenhuma suspeita. Acontece, Paulinho, que quando o Fernando completou 1 mês de vida, todos de casa, inclusive da própria família do Eduardo, todo mundo começou a perceber que o Fernando se parecia demais com alguém. Meu filho era lindo, os olhos verdes. Aqueles olhos verdes, iguais aos olhos do pai. E parece que foi um castigo pelas coisas erradas que eu fiz. Mas com apenas 1 mês de vida, Fernando começou a ficar com a fisionomia idêntica ao do Eduardo. Era tudo muito igual. Os olhos iguaizinhos e verdes. O formato da boca, o queixo, o nariz. Nossa, ele era a cara do pai. Todos sabiam que, nossa, ele se parece com alguém conhecido, mas nunca ninguém falava quem era. Até mesmo na cabeça de todos seria um absurdo dizer, por exemplo, que ele se parecesse com o vizinho, o Eduardo. Mas aquele dia chegou. Aquele dia chegou. A mulher do Eduardo estava em casa, conversando com a minha mãe. E ela pediu para segurar o Fernando. E eu deixei. Eu não sei porquê, mas quando ela pediu o menino, ele, com 8 meses, já estava engatinhando. Falei, não, ele está engatinhando, por favor. Eu queria segurar ele no colo um pouco. Eu senti um baque no coração, sabe? Aí eu peguei o Fernando e dei para ela. Ela ficou examinando meu filho assim, olhando para ele. Olhou nos olhos, olhou na boca, olhou no nariz. Assim, a minha mãe ficou parada, porque ela ficou examinando, como se ela fosse uma médica, para que vocês entendam a cena. E nas histórias a gente precisa ver a cena. Então enxerguem a cena. Ela pegou o menino, mas não trouxe o menino no colo para junto do peito. Não, ela ficou segurando a frente da vista dela.
olhando para ele, como se fora uma médica, e examinando os olhos. Olhava o corpinho, até que o meu coração disparado. A minha mãe calada, até que ela soltou. Gente, não é possível. Gente, não é possível. Eu já sei com quem o Fernando se parece. Nossa, gelei na hora. E ela continuou falando. Eu não sei descrever que cara ela fazia, porque eu não conseguia olhar para ela. Eu só escutava. Eu já sei com quem o Fernando se parece. Esse menino, aí ela fala o nome da minha mãe. Dona Elza, esse menino é a cara do Eduardo, meu marido. É a cara do Eduardo, meu marido. É isso. Eu descobri com quem o Fernando parece. Ele se parece com o meu marido mais do que o meu próprio filho. Olha, dona Elza. A senhora verá de me dar razão. Olha, dona Elza. Acontece, meu amigo Paulinho, que aquilo foi uma trombada contra uma jamanta. Eu senti aquele baque, porque o que ela estava dizendo era a mais pura verdade. Ela falou aquilo tudo de uma forma que tinha uma acusação. Eu poderia, por exemplo, dizer, não, mas parece mesmo. Eu teria que ser muito bem preparada, porque teve gente que chegou a me dizer isso. Se você dissesse, se você agisse dessa forma, é verdade. Sabe o que eu reparei? Mas ela e a minha mãe estavam assustadas. E mais assustadas as duas ficaram quando eu comecei a chorar, porque eu não suportei o susto. Não, eu não tinha preparo para ser atriz. Tem gente que diz, e se você tivesse agido dessa forma? Mas como? Eu desabei num choro sem fim. O choro desesperado, que acabou assustando ainda mais as duas. E só me lembro de ouvir a mulher do Eduardo dizer, já em outro tom: peraí, não pode ser. Você só pode estar brincando comigo, né? Você não vai me dizer que o Fernando é filho do Eduardo? Era. Vocês sabem que era. Eu acabei me entregando pelo meu desespero. A minha mãe, por precaução de vó, tirou a criança dos braços dela. E aí, segurando o Fernando, a minha mãe perguntou, filha, isso não é verdade, é? Essa criança é do rapaz que você conheceu no ambiente do teu trabalho e que sumiu. O sem vergonha, filha. É filho do sem vergonha. E a mulher dele emendou, é tão sem vergonha quanto. Mas é filho do meu marido, dona Elza. A minha mentira, a minha farsa acabava ali. Eu acabei confessando diante da pressão que Fernando era sim, filho de Eduardo. Você deve imaginar o desespero que se formou na minha casa. Meu pai, que estava na garagem lavando o carro, ouviu aquele pampeiro todo, foi um escândalo daí para frente. Ele entrou correndo para ver o que estava acontecendo e encontrou a mim, minha mãe e a mulher do Eduardo chorando, ela gritando muito na cozinha. E quando ele soube o motivo,
A mulher dele gritava: seu Adão, não fica assim não, seu Adão. Sua filha teve esse menino com meu marido, o senhor acredita, seu Adão? Foi um escândalo. Os vizinhos saíram à porta. Foi um escândalo. Eu fiquei, lógico, completamente sem ação. Meu pai puxou uma cadeira, se sentou e só sabia chorar. Para resumir a história, a mulher do Eduardo, mesmo diante de tudo, quis colocar todos frente a frente. E diante das duas famílias, Eduardo e eu, acabamos confessando tudo. Meu pai apenas pediu para que ele saísse de casa antes que ele fizesse uma loucura. A esposa de Eduardo, no mesmo dia, o colocou para fora de casa. E meu pai me deu um prazo de 1 mês para eu arrumar um lugar para eu viver com o meu filho e deixar aquela casa para sempre. Na mesma semana, eu pedi socorro por uma amiga querida, ela e a mãe. Elas moravam juntas e ambas me socorreram. Me receberam muito bem. Eu consegui arrumar uma creche para deixar o meu filho e comecei a trabalhar em 2 lugares. Já trabalhava numa loja e aí arrumei emprego numa loja de shopping, onde eu entrava às 18 e ficava das 18 até às 23, porque essa loja fechava às 11 da noite, num shopping. Minha família simplesmente não queria mais saber de mim pela traição descarada que eu havia cometido contra todos. Passei um tempo na casa dessa amiga. Nesse período, acabei sendo procurada pelo Eduardo. Só que ele me procurou apenas para oferecer uma ajuda na criação da criança, do Fernando. Acabou também alugando, segundo ele, um lugar para ele viver, mas não me fez em nenhum momento o convite. Quer ficar comigo? Quer vir comigo? Não. Ele nunca me amou. Pelo menos da forma como eu amei, jamais. Era uma atração física, carnal. Aí tudo bem. Houve uma oportunidade de eu vir para São Paulo. Através dessa loja do shopping que eu comecei a trabalhar, era de uma rede muito importante. Eles gostaram do meu trabalho e acabei me transferindo para São Paulo. Trouxe meu filho, que continuou sendo cuidado em creches e por mim, quando eu estava em casa. O Eduardo e a mulher voltaram. Tudo bem. Até que quando eu soube da volta dele com a esposa, eu fiquei mais aliviada. Ele tinha os filhos, eles precisavam estar juntos. O tempo correu, passou. Meu Deus do céu. Como o tempo passa. Fernando já está formado. TI, Tecnologia da Informação. Foi trabalhar numa multinacional. Outro dia ele me assustou e perguntou: mãe, quanto é que a senhora acha que eu ganho? Eu falei: sabia que ele ganhava bem. 10 mil eu acho uma fortuna. Eu falei: 10 mil, filho? Mais? Para, filho. Vai. 13 mil. Mais, mãe? Não fica com dó, não. Para, filho. 18. Ele ganha 22 mil reais por mês. Ele é um homem muitíssimo bem sucedido. Inteligentíssimo. Um craque em TI. Um profissional hipervalorizado. Aliás, eu aproveito o ensejo, como eu gosto de ajudar as pessoas, porque eu não sou uma má pessoa. Deixo a dica. Eu sei que você é muito ouvido, Paulinho. Se as famílias puderem orientar seus filhos
a seguirem Tecnologia da Informação, TI, esse curso. Meu filho diz que o mercado é muito vasto. Não se fala em desemprego. Se uma pessoa tem o preparo em TI, ele tem emprego para escolher. Meu filho, apesar de estar trabalhando nessa multinacional, todos os dias ele recebe proposta para mudar de trabalho. Esse é um lado que muito me orgulha, que muito me honra, porque eu acabei enfrentando, sabe, o mundo sozinha. Lutei pelo meu filho. Na questão do amor, bom, deixa eu revelar agora a idade do meu filho para vocês entenderem o tempo que tudo isso tem. 27 anos tem o meu filho. 27. Eu 45. Tem 27 o meu filho, eu 45. Já tentei no amor algumas vezes, mas nada, absolutamente nada se encaixou. Eu fui numa cartomante. Ela é muito boa. Nossa, ela é excepcional. Eu estava vendo uma entrevista da Cláudia Raia, e a Cláudia Raia falou que ela teve numa cartomante, e essa cartomante falou para a Cláudia Raia, falou, você vai ter 3 filhos, 2 para logo, para já, no seu casamento, e o terceiro vai ser uma opção sua, mas ele está na sua linha do destino. Aí ela falou isso. E eu escutei e falei, puxa, tem gente séria. Tem gente muito séria nessa coisa do espiritual. Eu fui nessa cartomante. Essa cartomante. Tá, eu vou falar. Ela disse que eu ainda vou voltar com o Eduardo. Falei, não, mas eu não quero. Ela disse, eu sei que a tua resposta hoje é não quero. Mas vocês são pessoas que nasceram uma para outra. Eu não vou usar essa expressão porque, de acordo com a cartomante, não existe alma gêmea. Ela não acredita. Mas ela acredita na força do destino. Vocês são pessoas que nasceram uma para outra. Vocês ainda vão voltar. Sei lá. Eu só sei que ele está separado da mulher. O meu filho foi convidado por ele para passarem a Páscoa juntos. Meu filho vai para o interior. Quer levar um presente para o pai. Meu filho falou, vamos, mãe? Não, filho. É melhor não. Eu tenho medo do que falou a cartomante. Eu morro de medo do que disse a cartomante. Eu tinha que escrever para você, para que as pessoas possam se identificar com a minha história, possam me enviar um comentário e arriscar um palpite do que será a minha vida. Eu gosto. Às vezes, eu me dedico tanto ao trabalho, sempre foi assim, que eu adoro, sabe, ficar na internet, especialmente no teu canal no YouTube, ouvindo as histórias e principalmente lendo as opiniões. Eu quero ler as opiniões. E quero fazer uma sugestão a você, Paulinho. Que você coloque o número de WhatsApp também no YouTube, para que as pessoas possam falar. Seria muito interessante se nós pudéssemos também ouvir as pessoas darem suas opiniões. Vou ficar aguardando o seu comentário.